Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai. Isso é uma nota tônica que persiste em toda a Bíblia e que ela faz soar com voz bem forte, é a questão de adoração. E na lição número 7 desta semana, toca no ponto central de toda a questão. E para o verso ar desta semana, em Apocalipse 4, verso 11, que nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É o quase o mesmo termo empregado em Colossenses capítulo 1, versos 14 a 17, quando fala que Cristo é aquele que por todas as coisas foram criadas e sem Ele, nada que existe hoje subsistiria. Então, querido, nós precisamos compreender que a adoração, ela é uma parte chave da nossa existência. Eu creio que você sabe que o nosso ser, todo ele, é composto por 3 partes. Uma delas é espiritual, a outra dela é física e a outra é a parte emocional, que junta está composto por nosso caráter, os nossos pensamentos, quem nós somos e aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais, também principalmente dos nossos pais. Bem, se há uma questão bastante importante na questão da adoração, ou neste tema de adoração, é que todos nós, por mais que queiramos fazer o bem, tendemos a fazer o que é mal, porque nascemos com uma natureza pecaminosa. Ou seja, tornamos-nos pecadores no momento em que conhecemos o bem e simplesmente escolhemos fazer o mal, porque temos essa tendência para escolher o mal. Por isso que Deus colocou em nós o poder para vencer. E Ele lá em Gênesis 3,15 nos diz o quê? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, pois a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, prefigurando assim a vitória de Cristo na cruz, prefigurando assim a sua ressurreição, prefigurando a sua ascensão aos céus e o seu ministério em prol de cada ser humano, em prol de mim e de você. E então, Cristo é digno de todo louvor e toda adoração. Ele recebeu esse poder, essa incumbência de julgar o mundo, pois ele é o Filho do Homem. Por isso, a questão central do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, está na questão de adoração, em quem nós adoramos. E é interessante que em capítulo 14 mesmo de Apocalipse, nós encontramos um grupo bastante importante, significante, que está no Monte Sião, com o Cordeiro. E este grupo tem uma característica distinta. Eles simplesmente seguem o Cordeiro para onde quer que vá, por onde for o Cordeiro, porque a sua atenção está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você, meu querido irmão e amigo internauta, vocês que me escutam nestes exatos momentos, por favor, compreenda que a parte primordial humana é a parte espiritual. Mas como não vivemos apenas com a nossa parte espiritual, a parte física e a parte emocional, a parte hereditária, a parte do pensamento, todos formam um só ser: corpo, mente e espírito. Não podemos separar. Não podemos dizer que o nosso corpo não precisa se preocupar com ele, o que comemos, o que bebemos, o que nos vestimos, porque o que importa é aquilo que nós acreditamos. E então o apóstolo Tiago diz:
Bem, tu dizes que há um Deus, fazes bem, os demônios também creem, mas estremecem. Então, precisamos crer e obedecer. E outro aspecto importante é que fé sem obras é morta. Então, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, para que Deus seja glorificado através das minhas obras. Precisamos compreender ainda mais a fundo a questão da adoração, porque quem que eu estou adorando no comer, no beber, no vestir, no cantar, no falar? Quem? Porque o termo adoração, ele vem tão fortemente expresso logo na entrada de Gênesis capítulo 2, quando Deus diz que toda árvore do jardim é dada ao homem como seu mantimento, mas uma é símbolo de prova de humildade, de reverência de homem para com Deus, de reconhecimento. E quando o homem transgrediu, ele dá o poder ao mal de fazer o quê? De tornar o homem mais fraco de todas as criaturas que Deus tinha criado. Nós devemos compreender que a questão da oração, ela vai muito além daquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos. Não está apenas de eu ir à igreja, não está apenas de eu me ajoelhar. Está em tudo quanto eu faço, penso e digo. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Porque tudo isso corresponde à minha adoração para com Deus. Ou eu estou adorando a Deus, estou adorando a criatura. E então é interessante que na parte do domingo, falando do apóstolo João, por que ele foi exilado na ilha de Patmos? Parece que a lição não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, porque ele foi preso por ser obediente, por seguir os princípios bíblicos, assim como Misael, Azarias e Ananias, lá em Babilônia, não se curvaram perante os deuses babilônicos. Quando fora dada a ordem, eles simplesmente permaneceram em pé e disseram: rei, aqui há uns homens hebreus que não se curvaram. E Nabucodonosor disse: então, Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, por que vocês não se curvaram? Bem, vou te dar mais uma oportunidade, vou vos dar mais uma oportunidade para que vocês possam agora adorar. Talvez você não tenha entendido, então daremos uma oportunidade. Assim que tocar todos esses instrumentos, vocês podem ajoelhar. Mas então eles responderam: sabe, ó rei, nós não adoraremos a estátua que você ergueu, não adoraremos os deuses que vocês adoram, porque esse édito é tão cruel que, se Deus quiser nos livrar do teu édito, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, saiba que ainda assim nós não ajoelharemos diante da tua estátua, não adoraremos. O rei ficou furioso e mandou que eles fossem lançados na fornalha acesa, que estava aquecida 7 vezes mais. E Deus miraculosamente livrou os seus servos. Bem, querido, assim João também foi perseguido, tanto pelo Tito, assim como outro governador. E então, ele foi lançado até num caldeirão de azeite quente por ser fiel a Deus. E no último recurso, foi levado para a ilha de Patmos. Foi aprisionado ali por dar seu testemunho em não se curvar diante do homem, nem tampouco diante da deusa que o homem levantou. Assim, do mesmo jeito, nós nos últimos dias seremos exortados a nos curvarmos diante das estátuas, diante dos éditos deste mundo. Porque só Deus, o Criador do céu e da terra e o mar e tudo que nele há, é digno
de receber a nossa adoração. O Cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo, este é digno todo louvor de nossa adoração. Passando para a lição avante, nós compreendemos perfeitamente que nós vivemos num tempo que nós somos chamados a levar a cabo esta mensagem de adoração. Como termina a mensagem do primeiro anjo? Qual é o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Nós paramos para compreender conforme aqui nos é narrado, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz assim: e adorai aquele que fez a terra e o mar e a fonte das águas. E temos vários textos aqui mencionados. Eu gostaria de ler convosco. O apelo final do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nunca entenderemos completamente as questões nessa batalha cósmica sobre adoração, a menos que entendamos o significado da criação, que nos diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verso é baseado nas Escrituras. Este verso vai além da nossa compreensão, mas nós entendemos, conforme os Hebreus 11, verso 3, que tudo quanto nós vemos, até o que nós não vemos, fora criado por Deus em 6 dias literais. Manhã, tarde e manhã, formando assim um ciclo de 24 horas literais. O que passa além disso é abominável. Simplesmente temos que chamar anátema. Porque assim Deus criou os céus e a terra em 6 dias literais, quer queiramos, quer não. A criação revela um Deus de força incrível e de poder ilimitado. Seu poder criativo não só trouxe a terra à existência, como também atua em favor do seu povo através dos séculos. Ele é o Deus que começou este mundo, que está sempre presente nele e que nunca abandonará seu povo. Deus não é como o relojoeiro, ou melhor dizendo, Deus não é como aquele que criou o relógio e deixou que funcionasse. Deus está patente, está presente. Deus é imanente, é transcendente. Ele está na sua criação. Ele está compactuando na salvação do seu povo. Assim como Ele também criou todas as coisas, é sobre todas as coisas, Ele também se interage com a criação. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele habita conosco. O Deus que criou o homem, que depois do pecado veio para habitar com ele através da tenda da congregação, através do templo, ele, passado o tempo, encarnou, tornou-se carne, fez-se homem. O Verbo fez-se carne e habitou. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Veio para apresentar Deus, veio para glorificar a Deus, veio para erguer o homem à imagem e à semelhança perdida lá no Éden. Esse é o tema da grande controvérsia. Deus conosco, Deus que vem salvar o ser humano, Deus que vem glorificar o seu nome, que dantes fora dito que era injusto, que era mau, que era arbitrário, porque Cristo veio demonstrar que Deus é justo, Ele é amor. A justiça e o amor se encontram, a paz e a benignidade se beijam, porque Deus é amor, mas também é justo, é um juiz imparcial. Então Ele dá-se a conhecer através de Cristo. E por meio de Cristo, Ele criou todas as coisas. Por meio de Cristo, Ele uniu a humanidade com a divindade. Por meio de Cristo, Ele salva-nos. E nós precisamos entender que Deus está
trabalhando na nossa salvação. Um Deus que está próximo de nós, um Deus que não se afasta. Eu gostaria de ler convosco 2 de Crônicas, capítulo 5, verso 11 e também o verso 17. 2 de Coríntios, abra vossa Bíblia comigo, para que nós possamos compreender esta mensagem bastante importante para o nosso tempo, que é a questão da oração. Porque nós, como filhos e filhas de Deus, seremos chamados a depor a serviço de Deus ou a serviço do homem. O capítulo 11 nos diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. O verso 17 nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, deve manifestar uma nova vida. Manifestemos Cristo conosco. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deve haver uma renovação na nossa mente, para que possamos apresentar a Deus nosso culto racional. Pois esse é o culto racional nosso. Apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Mas não existiria salvação sem que Cristo intercedesse por nós, sem que Ele viesse entregar a sua vida por nós. Então, o tema da adoração passa também pela cruz. Por isso é que o Adão lá na cruz, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Cristo disse: estarás comigo no paraíso. Hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Sabem perfeitamente que nem Cristo foi naquele dia para o céu, nem tampouco o homem. Mas Cristo lhe assegurou a salvação, assim como também Ele quer assegurar a sua salvação e a minha salvação. Se hoje eu aceitar a Cristo como único Salvador. Porque lá em Marcos capítulo 16, o verso 15 a 16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas que eu e você hoje entregamos as nossas vidas a Deus, para que nossa vida esteja escondida com Cristo, para que manifestemos o seu poder de transformação, não somente em nós, mas também na vida de todos aqueles que forem postos em contato conosco. Manifestemos as obras da nova criatura que é Cristo formado em nós. Amém?